Boa noite, pessoal. Meu nome é José Ronaldo. Estou com o Luiz Henrique aqui hoje para apresentar sobre DevOps, a monitoria de engenharia de software. Vai apresentar um pouco. Eu sou aluno do sexto período de Sistema de Informação. Fui desenvolvedor já durante quase 3 anos. Hoje eu trabalho com segurança da informação, parte ofensiva. E apresenta aí, Luiz, para a galera. Eu também estou no sexto período, assim como o Ronaldo, também sou monitor da cadeira. E no meu caso é o contrário, eu trabalhei como em segurança ofensiva durante um tempo e hoje em dia eu estou trabalhando como desenvolvedor back-end. Massa. Então vamos começar. Essa aqui é a agenda. A gente vai passar um bom tempo aqui falando sobre CI/CD. E a gente vai ter uma parte prática que o Luiz vai comandar aí. Em sequência, a gente vai falar um pouco sobre DevSecOps, que é uma nova abordagem que a gente está tentando trazer aqui de forma inédita, né, nesse período. Tá, e o que é DevOps, né? DevOps é uma cultura organizacional que une o desenvolvimento e operações para a entrega de software mais rápido, com qualidade e confiabilidade, né? Então, eu trouxe aqui uma imagem que eu gosto bastante dela, que mostra mais ou menos como é a cara geral, assim, do DevOps. A gente tem bem difundida essa imagem aqui, onde a gente tem todas as etapas do desenvolvimento aqui, que passa pelo DevOps, e em particular nessa imagem a gente consegue ver várias ferramentas interessantes que vocês podem usar no projeto de vocês para aumentar a credibilidade dele e com certeza garantir uma nota um pouquinho melhor, tá? Então, se a gente olhar aqui no canto esquerdo, a gente tem, por exemplo, a parte de build do software, né, que tem algumas ferramentas aí que são bem difundidas. Tem esse gerenciador de pacotes, né, o NPM, comum em quem usa JavaScript ali. Tem o Gradle e o Maven também, comum em quem usa o Java. Na parte de teste, tem várias bibliotecas de teste, aí vai depender da sua linguagem, né? O JTest aqui, que é do Java, tem vários. A parte de código, né, que tem um versionamento de código, temos as IDEs também, que ajuda no desenvolvimento. A parte do planning aqui, que é muito comum em metodologias ágeis, né, a gente usar o Trello, usar o Gira e tudo mais. Temos a parte de deploy também, pode ser feito na Azure, na Amazon, enfim. A parte da operação, temos aqui containers com Docker, né, orquestração de containers com Kubernetes. A AWS, que tem uma infraestrutura gigantesca ali para a gente explorar. A parte do monitoramento também, que é bem importante no DevOps, tá? E aqui eu posso citar os dois mais famosos aqui, que é o Grafana e o Prometheus, né? Que é bem difundido nessa parte de monitoramento. Também tem o Elastic também, que é bem difundido. Então, eu gosto bastante dessa imagem que dá uma noção para vocês, assim, já de começo, o tanto de ferramentas que vocês podem usar no projeto para deixar ele um pouco melhor. Exato. E rapidinho, perceba que, tipo, justamente essa questão do DevOps tem a ver também com você ver o que está além do código. Tipo, entre o código e o cliente, o que é que acontece nesse meio termo para chegar até ele, para, enfim, fazer a build, teste, release, deploy, etc. Então, é basicamente uma visão geral, mais por cima de como todo esse fluxo acontece. Exatamente. A gente vê que passa aqui por várias equipes, né? Desde operação até desenvolvimento, tem a galera de QA aqui. Se tiver, tem também profissionais especializados em DevOps também, é uma área hoje. Então, é justamente o intuito disso aqui é fazer essa integração e essa automação entre todas essas equipes, tá? DevOps. Então, por que que ele é importante, né? Sem ele, a gente tem o quê? A gente tem times isolados. Todos aqueles times que a gente viu lá, a gente não vai ter essa integração entre os times. Então, a gente vai ter deploys demorados, com erros, né, também. Já com um DevOps bem implantado ali, bem implementado, a gente vai ter colaboração e automação dessas principais atividades, o que vai nos proporcionar deploys frequentes, né? Então, a gente não vai ter mais aqueles deploys que espera a sprint inteira para no final fazer um deploy, não. Se a gente tem essa pipeline, essa automação de todo o processo, a gente consegue fazer esse deploy assim que a funcionalidade estiver pronta, de forma muito mais rápida e segura. Tá? Então, falando um pouco dos pilares, a gente tem colaboração entre times, né, como eu já falei, automação, que é uma das mais cruciais aqui. Então, a gente vai ter também integração contínua e a entrega contínua, que a gente vai falar posteriormente.
E também a parte do monitoramento e feedback rápido, que é uma parte bem importante de, além de a gente ter tudo automatizado, a gente sabe em tempo real o que está acontecendo. Em cada passo do DevOps, né, dessa esteira produtiva, a gente vai monitorando e tendo esses feedbacks sobre o nosso software em tempo real. Perfeito. Então aqui eu trouxe um exemplo uma analogia que se compara aí ao DevOps, que imagina uma fábrica, né? Cada etapa ela é automatizada, problemas são detectados cedo e o produto sai pronto com qualidade. Então imagine, por exemplo, é muito comum isso aqui em fábricas de carro, né? Das mais altas tecnologias, onde boa parte do processo é feito por máquinas e o poder produtivo humano ali vai se limitar basicamente em dar manutenção a essas máquinas e configurar essas máquinas. Então, se a gente tem uma cadeia produtiva, uma esteira produtiva nesse nível, que tem várias automações, a gente garante que problemas são detectados mais cedo e que o produto saia com qualidade e padronizado durante toda essa esteira. E aí a gente vai, o que é o CI/CD nessa brincadeira de DevOps, tá? CI é Continuous Integration, que basicamente os desenvolvedores vão integram o código, né, com frequência. Cada mudança dispara testes automatizados e falhas são detectadas cedo, evitando bugs acumulativos. Testes automatizados já está bem difundido no CI/CD, mas não se limita só a isso, tá? Essa integração contínua, a gente pode colocar vários, não testes, Condições? vários monitoramentos, assim, nessa esteira, por exemplo. Um que é bem famoso também é o linter. A gente pode configurar um linter que basicamente vai garantir a padronização do código. Então, cada linguagem ali vai ter o seu linter e a gente pode integrar isso aí no CI, tá? Nessa esteira, de tal forma que, por exemplo, na linguagem JavaScript, a gente pode definir um string ali com aspas duplas ou aspas simples. Então, imagine que a gente está trabalhando em equipe, a gente tem uma equipe ali grande e a gente quer padronizar o código, a gente quer que o código siga um padrão, independente do desenvolvedor que for. A gente quer que aquele nosso projeto siga um padrão. Então, a gente pode configurar esse linter para que, por exemplo, todas as strings serão definidas com aspas duplas, ou, por exemplo, que todo arquivo, no final do arquivo, vai ter uma quebra de linha. E isso daí vai, além de padronizar o código, vai evitar quebras de código em merges, em PRs e tudo mais. Então, é muito comum a gente citar testes automatizados nessa esteira, mas eu quero deixar isso com vocês também, que a gente pode configurar várias coisas bacanas. Outra coisa bacana que a gente pode configurar é a questão de commits semânticos, tá? Para quem nunca ouviu falar, existe uma padronização na nomenclatura de commits, onde a gente usa tags para elas e segue algumas regrinhas para definir o nome do commit. Isso aí visa ser mais claro para os desenvolvedores e também ter essa padronização. E a gente pode configurar isso também na nossa esteira, né, nessa esteira produtiva, de que só serão aceitos commits que sigam esse padrão, que já é padrão mundial, né, difundido mundialmente. Então, é muito comum a gente falar de testes automatizados nessa esteira, mas a gente pode configurar diversas coisas, desde testes, monitoramento, esses exemplos de qualidade de código que eu citei. Então, é bem bacana essa integração aí. E na parte de CD, né, que é o Continuous Delivery ou Deployment. Então, temos duas categorias aqui, que o Delivery é automatizar até um ambiente de homologação, que a gente comumente chama de staging, né? E o Deployment vai além, né? Automatiza até a produção. Essa separação é bem bacana, porque o ambiente de homologação ele é muito usado também entre times, né? Então, a gente tem ali um time o time de desenvolvimento, por exemplo, que está fazendo teste, que está produzindo coisas, se eles quiserem testar essas coisas, eles não vão testar direto em produção. Eles têm um ambiente separado que pega ali uma cópia do banco de dados, muitas vezes até com dados fictícios, ou seja, Isso. a gente tem lá dados de clientes, então vai ser tudo fictício ali, o CPF não vai ser o CPF verdadeiro do cliente e tudo mais, mas também há casos que o banco é dampado
é feita uma cópia do banco com os dados reais também em ambiente de homologação, mas é mais comum que seja dados fictícios. E aí o dev ele vai poder fazer o teste ali da sua nova funcionalidade em um ambiente separado, tá? De homologação. Então, nesse caso aí, a gente está trabalhando com delivery e a automação direto para a produção, a gente está trabalhando com deployment. Tá? Então, a gente tem esses dois aí que os dois entram ali em CD. E o que é que isso traz para nós, né? Traz deploys previsíveis, seguros e sem intervenção manual. Então, toda a operação de deploy ela é feita automatizado no CD, né? Eu lembro bem que eu já trabalhei em muitos projetos onde eu tinha que fazer o deploy manual e era um inferno. Eu tinha que buildar o projeto, zipar ele, ir lá no ambiente, na cloud, onde era feito o deploy, seguir as regras lá da cloud. E aí tinha um tempinho até que grande, tanto para fazer o build como para fazer o deploy. Então, se a gente tem essa esteira aqui produtiva, isso economiza tempo, tá? Porque a gente só é jogar lá na esteira, muitas vezes dá um comando, apertar Enter, e todo esse processo vai ser feito automático, economiza tempo e deixa mais seguro e mais previsível, tá? Uma das coisas mais úteis também em relação ao delivery, essa parte da homologação, é que muitas operações acontecem na homologação. Por exemplo, uma verificação de segurança, um pentest. Muitas vezes vão acontecer testes ali que não poderiam ocorrer em um ambiente deploy, né, um ambiente real, porque poderia comprometer o funcionamento, algo do tipo. E você ter esse CD para fazer o delivery ser mais rápido e mais fácil, justamente acelera também esse processo dos testes, do pentest e outro tipo de teste também, porque você vai ter ali o objetivo é justamente você conseguir ter uma versão ali da aplicação que não vai comprometer a versão real o mais rápido possível. Então, o que acontece muitas vezes é que uma empresa ela tem lá o sistema funcionando, rodando tipo, a versão final, né, dele para o cliente, e às vezes ele não tem uma integração muito boa, um delivery muito bom, e tipo, para você fazer uma mudança na homologação é um trabalho muito grande e ainda depois vai ter que chegar no deploy. E tipo, é uma barreira a mais, vamos dizer assim. Com certeza, com certeza. Tá, e por que que a gente, qual que é o benefício da gente usar essa esteira aí, esse ICD, no projeto aqui da disciplina, tá? Não só no projeto da disciplina, nem qualquer projeto. Então, temos os benefícios práticos, direto no projeto, que é a velocidade, então reduz para semanas, não reduz para horas, o que eram feitos em semanas, muitas vezes, um caso é o que eu falei do deploy, né? A qualidade do software em geral vai dar menos bugs em produção, já que a gente vai ter todo um esteira automatizado ali para prevenir esses bugs. A previsibilidade, né? Então, a gente tem um deploy seguro e repetível, né? Então a gente sabe que aquelas etapas vão ser feitas sempre naquela ordem. A gente vai ter também a produtividade, então o time foca em features e não mais em deploy manual, foi o que eu falei. Então toda aquela hora que a gente perderia fazendo build, espera buildar, vai lá na cloud para fazer o deploy lá manual e tudo mais, a gente não precisa mais, só dar um comando, apertar um enter e já podemos ir fazer mais features para o sistema, tá? E impactos diretos no time em si, a gente vai ter menos retrabalho, com a diminuição de bugs e tudo mais. Feedback rápido, então os testes rodam em minutos, muito rápido, além do monitoramento que eu já falei. E toda essa padronização no processo de entrega, né? E uma coisa também que, assim, obviamente, mesmo com tudo isso, ainda vai requerer um nível ali de trabalho humano, só que o tipo de teste, o tipo de coisa que vai ser buscado, provavelmente vai ser diferente. Por exemplo, sem CI/CD, se você colocasse alguma coisa que tem um erro, se você desse, por exemplo, um push no repositório, no branch, e tivesse um erro, um humano teria que ver aquele erro e aí teria que pedir para rejeitar o PR ou voltar o commit ou algo do tipo. E esse tipo de coisa já vai ser passada para essa parte do CI/CD, enquanto, por exemplo, um teste mais de usabilidade seria algo que ainda assim teria um trabalho humano ali. Ou algum outro tipo de coisa que ainda não existe. Ou então, tipo, por exemplo,
no caso de pentest, como eu falei anteriormente, hoje não existe um CI/CD eficiente que substitua um trabalho de um analista de segurança ofensiva. Então ainda tem coisas que, apesar disso tudo, ainda vai precisar desse trabalho humano, mas é como o Ronaldo falou, o primeiro item ali do impacto direto no time é menos trabalho. Vai ser menos trabalho para menos gente. Exatamente. E aí a gente traz aqui, a gente quer dar uma noção para vocês de como que a gente poderia se beneficiar desse esteira no projeto aqui, tá? Então a gente escolheu aqui trabalhar com GitHub Actions, porque a gente crê que a maioria de vocês está usando o GitHub para fazer o projeto e também é mais difundido, mas saibam que o CI/CD não se limita a essa ferramenta, tá? Existem várias outras, existem ferramentas tipo GitLab, enfim, existem várias outras ferramentas, mas a gente vai fazer aqui, seguir nosso curso aqui através do GitHub Actions. Então, o que é o GitHub Actions, né? Ele é um serviço do GitHub para automatizar fluxos de trabalho, que é o CI/CD, diretamente no seu repositório. Então, a gente tem uma grande vantagem aqui ao utilizar o GitHub Actions, quando a gente tem um projeto no GitHub, que já fica tudo integrado. Então, a gente vai ter bem pouco trabalho para configurar essa esteira aqui e se beneficiar disso aí, tá? Então, por que a gente deve usar? Já é nativo do GitHub, então a gente não precisa de ferramentas externas para fazer funcionar. É fácil de configurar, então basicamente a gente vai ver mais para frente que a gente só precisa de um arquivo YAML nessa extensão aqui, que a gente já vai poder configurar toda a esteira. Ela executa em containers, tá? Então a gente especifica aqui nesse arquivo YAML qual que é o ambiente que a gente quer rodar, se é no Linux, seja no Ubuntu ou no Debian, seja no Windows, e a partir desse container ele vai rodar todos os testes do nosso projeto, tá? Toda a esteira, na verdade. E também tem um marketplace com milhares de actions prontas, né? Mais para frente a gente vai entender um pouco melhor o que são actions, mas a gente pode reutilizar essas actions para agilizar o nosso trabalho na construção dessa esteira. Essas actions que estão presentes nesse marketplace, tá? Então aqui a gente tem uma imagenzinha mais ou menos como funcionaria essa integração com o GitHub. Então aqui a gente tem no nosso computador pessoal o nosso projeto e a gente vai fazer um novo push, ou seja, a gente está mandando uma nova feature, uma correção de bug, alguma coisa, para o nosso repositório online no GitHub, tá? E aí o GitHub Actions vai entrar em ação automaticamente, assim que a gente tiver configurado aqui no nosso projeto o arquivo YAML. E aí a gente vai ter algumas etapas aqui, ó, que a gente mesmo configura, por exemplo, aqui, ó, setup o JTK 1.8, o compile do Maven, né? Teste do Maven. Então a gente vai ter várias etapazinhas até chegar no deploy, até chegar no send e-mail aqui, ó, provavelmente de um monitoramento, que é tudo configurado a partir desse arquivo YAML, tá? Já tudo integrado no GitHub Actions. Só para tentar ficar, tipo, fazer uma analogia aqui para ficar um pouco mais claro essa parte do YAML, da configuração. Imagina que é como se você setasse alguns parâmetros. Por exemplo, o sistema operacional é um dos parâmetros do YAML, que você pode setar lá, e você fizesse vamos dizer assim, uma sequência de passos. Então, aquele build que você dá, aquele run que você dá, tipo, você vai setar isso no YAML e isso vai ser executado, vamos colocar dessa forma. E é isso. E em relação ao marketplace, imagine como se fosse funções prontas que você usa e para evitar retrabalho, que alguém já fez aquilo, alguém já precisou daquilo, por exemplo, instalar Python. Alguém já fez isso em algum outro projeto, em algum outro YAML, e ele pode postar isso no marketplace, vamos colocar dessa forma, e aí você já usa sem precisar fazer, reinventar a roda, né? Vamos colocar dessa forma. Exatamente. E aí a gente tem os workflows, né? O que são workflows? São arquivos YAML, como a gente já tinha comentado, que permite quando e como a automação acontece, tá? Então, aqui no lado direito aqui a gente tem um exemplo de um código YAML, tá? E quais que são os principais componentes desse código? A gente tem o trigger, que é o evento que inicia, aqui nesse on aqui, ó, que é quando a gente vai dizer quando que esse workflow vai começar. Então, nesse caso aqui, a gente definiu que seria após um push, ou seja, após a gente mandar algum código,
alguma atualização para o nosso repositório online, tá? E aí a gente tem também os jobs, tá? São esses aqui, que são os conjuntos de tarefas, pode ter mais de um. Dentro dos jobs a gente vai ter steps, que são comando ou actions. A gente tem aqui vários steps. E aqui a gente vai ter também um ambiente, que nesse caso está rodando no Ubuntu, né? A última versão do Ubuntu. Então, por exemplo, nesse caso aqui, quer falar, Pode Luiz? falar, pode falar. É porque Ah, depois eu falo, eu terminei que eu complemento. beleza. Então, aqui nesse caso, ele está aceitando um ambiente que vai rodar no Ubuntu, que vai ser feito após a gente mandar um push para o repositório, e a gente está executando algumas actions aqui. Tem um action de checkout, tem um action, os actions, pensa no action quando fosse, a gente vai falar um pouco mais à frente, mas já adiantando, quando fosse códigos reaproveitáveis aqui. Então, a gente tem um bloco de código que será reaproveitado aqui, seria um código de checkout e um código de setup do Node, da versão do Node, tá? Aqui a gente define a versão do Node, aí aqui a gente roda alguns comandos, já com npm, e a gente vê aqui a versão do BATS. Deve ser alguma biblioteca aí no npm. Então aqui é um workflow para a gente rodar aqui a versão do BATS, basicamente. Um workflow bem simples, mas que dá para a gente ter uma ideia dos principais componentes. Fala, Luiz. Tá, trazendo mais uma vez uma analogia para ficar um pouco mais familiar para vocês. Imagine o trigger como se fosse um if com uma condição de alguma coisa. Então, no caso do push e do PR, seria tipo, quando acontecer isso, aí ele faz o workflow abaixo disso, que é o que ele está ali colocando nos jobs e etc. Outra coisa também, uma diferença de jobs para steps. Tipo, os dois são meio que você fazer um escopo do que você quer que faça ali na ordem, no algoritmo. Só que a diferença principal é que os jobs, um job pode acontecer ao mesmo tempo que outro job. Ele não tem dependência de passos. É como se fosse duas coisas independentes, sabe? Enquanto os steps, eles são incrementais. Tipo, para você fazer o passo seguinte, você tem que completar o passo anterior. Então, existe aí uma dependência do resultado anterior para continuar. E o ambiente, mais uma vez, é só um parâmetro, não tem nada de especial. Assim, esse parâmetro específico é bem especial, mas vai ter vários parâmetros. Por exemplo, o Node Version ali. Você só setou ali a versão que você quer do Node no uses que é o Action Setup Node. Então, basicamente é outra variável, né? Enfim, é isso. É isso. E o fluxo, né? A gente tem aqui em cima o fluxo, é mais ou menos esse aqui. A gente tem um evento que vai ser disparado, e a partir do disparo desse evento, a gente ativa o workflow, que vai executar jobs. Cada jobs tem os seus steps, e nos steps pode ter actions, tá? Mas sempre esse fluxozinho não é tão complexo, não. E aqui a gente tem algumas boas práticas, né? Só para ficar descritivo. Usar nomes descritivos aqui, nesse caso o nome do workflow que ele usou foi Learning GitHub Actions, então bem descritivo, ou seja, é um workflow só para aprender aqui a utilizar. Comentar etapas importantes, é sempre bom manter comentários, basicamente, principalmente se não for tão claro aquela funcionalidade que você está implementando ali. Reaproveitação de código, sempre que possível, e tratar erros e análise de logs também. E a gente chega nos actions, né? Basicamente são blocos de código reutilizáveis, como eu falei, que executam tarefas específicas no workflow, né? Então tem aqui, a gente tem dois, né? Tem o de checkup e o de setup. Então a gente tem eles aqui, que são alguns tipos mais usados aqui. O de checkout baixa o código do repositório. O de setup configura o ambiente. Então a gente está fazendo isso aqui do Node, né? Também é comum usar actions de testes e também de relatórios, tanto para rodar testes unitários de integração, como também relatórios para gerar métricas ou artefatos. Então, como que funcionaria uma pipeline de CI/CD, né? É basicamente o que a gente já vem comentando. A gente vai ter todo um fluxo aqui, tá? Nesse caso aqui, houve uma alteração de commit no repositório e o trigger foi ativado, trigger de build. Fez o build, tá? Aí tem aqui uma parte de monitoramento notificando como que
como que se deu essa etapa de build aqui no nosso workflow. Vai rodar os testes a partir de toda essa configuração aqui do ambiente. E aí a gente vai ter um retorno aqui desses testes. E aí, se deu tudo certinho, vai mandar lá para o nosso repositório, no nosso ambiente, que nesse caso aqui a gente está usando o GitHub, tá? E fazer o deploy, né? Se tiver o CI/CD todo configurado, ele vai fazer o deploy aqui automatizado. Então, isso aqui seria uma esteira, uma pipeline de um CI/CD completinho, tá? Desde o do commit inicial até o deploy. Luizão vai comandar agora uma prática para a gente ver como implementar uma esteira dessa de forma simples, tá? Usando o GitHub Actions. Então, vou parar de compartilhar aqui e vou pedir para o Luiz compartilhar Beleza. a tela dele. Beleza. Vocês conseguem ver a minha tela? Conseguimos. Beleza. Tá. Eu fiz aqui uma aplicação bem básica, só uma página que mostra alguns textos, né? Questão de sucesso, da requisição e tal, só para simplificar aqui mesmo. Eu já rodei aqui a aplicação, deixa eu ver onde ela está aberta. Aqui. É só uma mensagem bem simples, mostrando, bem-vindo ao projeto de demonstração do CI/CD, sucesso, version, essas coisas. Nos testes eu coloquei aqui testes mocados, inclusive tem esse aqui, ó, de ver como é que está o get da página principal, né? Justamente isso que eu acabei de falar. Ô, Luizão, tu consegue só aumentar um pouquinho a fonte para nós? Ctrl mais aí já resolveria. Tá bom assim? Ou mais? Assim tá bom, assim tá bom. Valeu, Aqui valeu. também. Deixa eu esticar um pouquinho. Pronto, beleza. Pronto. Aí voltando. Isso aqui foi só para testar mesmo, não tem nada muito relevante nesses testes aqui, mas só para fazer o pipeline aí que Ronaldo mostrou. Tá, aí vamos para o principal, que seria o IAML, né? Aqui é só o nome, como o Ronaldo falou, né? É boa prática você ter, você nomear as coisas, caracterizar as coisas de acordo com a função dela, para ficar tudo organizado, certinho, direitinho. Aqui, basicamente, colocando as condições, né? Então, ele fala aqui, quando acontecer um push na branch main, ou quando acontecer um pull request na branch main também. Lembrando que esse projeto só tem main, né? Que é só uma demonstração. E aqui tem os jobs, né? Aqui só tem um job que eu coloquei, mas poderia ter mais. Lá no GitHub Actions eu vou mostrar como é que aparece tudo isso. E aqui ele vai fazer um teste. Esse teste aqui é basicamente vamos colocar assim, a escopização do teste, né? Tipo, isso aqui é o que define o escopo. E aqui ele define o sistema operacional. Ele fala que é o Ubuntu, a última versão, ou seja, latest. E aqui ele começa os steps. Lembrando, o jobs ele é paralelo. Um jobs é paralelo com o outro. Mas como só tem um, não vai ter outro. Né? Já steps, isso aqui só vai acontecer, ou melhor, esse aqui de baixo só vai acontecer quando esse de cima acontecer. Esse terceiro só vai acontecer quando esses dois de antes só vai acontecer, quando eles acontecerem, e por aí vai. Então a primeira coisa que ele faz aqui é definir o nome. Tudo isso aqui é nome da operação que está sendo feita. Aqui ele vai primeiro baixar o código, que é o checkout que o Ronaldo falou anteriormente. Aqui ele vai fazer o setup do Python, ou seja, vai baixar o Python, vai fazer toda a configuração básica do Python, instalação, essas coisas. Esses dois aqui são actions, como o Ronaldo falou, ou seja, vieram daquele marketplace, ou seja, é uma função que tem vários passos aqui que ele definiu dessa forma aqui para facilitar. E aqui de Python ele passou um argumento dizendo que é a versão 3.11, e aí você pode personalizar com argumentos para fazer o action se personalizar de acordo com o que você quer. É literalmente como se fosse uma função de parâmetros mesmo. Aqui ele vai instalar as bibliotecas necessárias para rodar o projeto, né? Esse run aqui, ele roda um comando no terminal. Lembrando que quando você está fazendo isso aqui, você está setando um sistema operacional, é como se você tivesse uma máquina virtual. Na verdade, é uma máquina virtual. Então, esse run aqui é justamente para você rodar o comando no terminal dessa máquina virtual que você fez, né? E aqui é a parte dos testes, né? Esse PyTest aqui é um comando que veio com a biblioteca de teste, né? Que se chama PyTest para Python.
e ele basicamente você passa esse parâmetro V aqui, você passa o nome do arquivo de teste e ele vai fazer todos os testes para você. E esse linting aqui, como o Ronaldo falou também, é mais em relação à padronização do código, então é uma biblioteca também. Você tem esse comando por causa da biblioteca, você vai, roda. Você roda também basicamente você roda todos os arquivos que você quer que fique nesse padrão, e aí você coloca aqui alguns parâmetros e ele vai decidir se vai passar ou não. E aí agora eu vou parar de rodar aqui o projeto e vou... Deixa eu fazer qualquer alteraçãozinha aqui. Por exemplo, sei lá, só para ter um header. Pronto. E aí eu já adicionei, já fiz o commit e agora eu vou enviar para main, que é justamente a branch que tem aqui no EML para fazer o gatilho, né? Tá, e aqui ele já mandou tudo para main, já fez o commit lá para main, já fez o push. E aí vamos agora lá para o GitHub. Aqui está o projeto no GitHub. Aqui está meu último commit. Ele está fazendo os testes nesse exato momento. Você pode ver aqui que dos outros commits, esse aqui deu errado em alguma coisa no passo 1, né? Esse aqui foi no passo 2, né? Que completou o primeiro, de 3. Aí no passo 2 ele deu errado. Esse aqui eu diminui a quantidade de passos e ele passou em todos. Aqui também, e aqui só vai ter um também. E ele está fazendo os testes. Deixa eu logo adiantando aqui no GitHub Action. Deu erro aqui por algum motivo. Deixa eu ver o que rolou. Tá, cadê? Tá, essa modificação que eu fiz deu erro, deixa eu tirar ela, que aí eu consigo dar outro push. Deixa eu só... Tá, já é bom mostrar aqui também o erro que faz parte do DevOps, né? Basicamente, ele decidiu que importar Math sem usar não era uma prática boa, e ele já viu esse padrão e já impediu o push de ser feito. Aqui ele não passou no teste. E aí vamos esperar o próximo. Espero que passe. O próximo passou. Que é o teste 2 aqui que eu acabei de fazer. Aqui ele fez todos esses passos que estão na YAML, ele vai fazendo aqui, você pode ver aqui no GitHub Actions, você pode ver o checkout aqui foi o setup do job, aqui o checkout do código, para baixar o código na máquina virtual, aqui para instalar Python, aí ele mostra a versão que instalou, as bibliotecas, tudo que aparece no terminal ali, ele vem para cá, né? A saída dos comandos que você manda no terminal vai vindo para cá. Ele mostra aqui a linha e tudo mais. E aí ele vai mostrando o que aconteceu com cada teste. Aí, ó, passou nesse, passou nesse, passou nesse. O linting também ele mostra. Enfim, ele vai... Pode falar, Ronaldo. Não, só falando que tudo isso que tu colocou aí no GitHub, ele é acessível também no projeto sem o CI/CD, né? Então, o CI/CD, ele foi... Coloca lá no VS Code, por favor, Luiz. Tá. Então, o CI/CD, ele tá lá naquele arquivo YAML ali, né, que tem que ter esse padrão de .github/workflows por GitHub Actions. E aí, no projeto List, a gente já tem testes configurados, que a gente pode dar o comando ali via terminal mesmo, que eu acho que é Python teste, alguma coisa, que foi exibido lá no pipeline. E o que a gente está fazendo com o CI/CD é justamente automatizando isso, de tal forma que a gente chegue lá no GitHub e a gente veja se tem alguma coisa errada, né, nesse action, nesse trigger que o Luiz definiu, que é no push para o GitHub. Então, se chegar aí e tiver alguma coisa errada, ele vai dar aquele xizinho, que é o que o Luiz mostrou, que pode ser ali, a gente pode configurar para barrar o deploy, por exemplo. Então, mas tudo isso, tanto o run test ali, como o run linter, que está logo depois, ó, o comando ali é run flex 8 app python. Se ele rodar esse comando lá, vai funcionar também. Mas a gente está automatizando essa esteira para que a gente tenha essa garantia da qualidade do software, tá? No caso do linter, né? No caso do linter, a gente vai padronizar ali o código
E a gente pode configurar várias outras tarefas aí que vai aumentar a qualidade e a entrega do nosso software. Então, esses aí só dois exemplos, né, que é o caso dos testes automatizados, nesse caso acho que são unitários, e o teste do linter. Mas a gente pode fazer uma esteira bem mais complexa, bem maior, para automatizar várias tarefas aí no nosso software. Exato. Pronto. Basicamente é isso. Aí agora que o teste passou, ele fez com que o commit fosse aceito. Então aqui tá tudo certinho. Último commit aceito. E é isso. E o bacana Agora, também é que ele roda isso aí na máquina virtual, né? Tu definiu antes, no caso do isso. Ubuntu. Então ele sobe a máquina virtual, faz todo o setup lá do Node, nesse caso aí o Python, né? 3 alguma coisa, 3.11. para testar o projeto e tudo que a gente colocou lá. E aí, deixa eu voltar a compartilhar aqui. E eu só queria voltar um pouco para relembrar vocês daquela imagem lá, essa daqui, ó, da, da amplas ferramentas que a gente pode utilizar nesse processo, né, nessa esteira, né? Aqui. Então, por exemplo, a gente pode botar na parte de monitoramento, a gente pode botar várias ferramentas para ajudar nesse monitoramento, por exemplo, Grafana, Prometheus, o Elastic. A gente pode configurar containers também, fazer toda essa esteira em containers Docker, com orquestração com Kubernetes também. A gente pode entregar o Trello também nessa esteira. Eu já trabalhei em vários projetos onde tinha integração direta do PR, que a gente fazia, com as tarefas no Trello e no Gira, ou um ou outro também, né? No Asana também dá para fazer. Então, a partir do momento que um PR era aprovado, lá no Trello, no Gira, esse PR também era, essa tarefa lá no Trello, no Gira, também era botado como concluída. Então, tem muita coisa aqui que vocês podem fazer no projeto bacana, nessa esteira aqui, nesse DevOps, tem muita coisa bacana para vocês fazerem, que com certeza vai elevar o nível de projeto de vocês e vai garantir uma nota um pouquinho melhor, tá? Não pense só DevOps quando for testes automatizados e é isso, não. Tem muita coisa bacana que dá para fazer em cima do DevOps. Deixa eu voltar lá para pronto. Nesse período, a gente está com essa ideia de trazer um pouco também sobre DevSecOps, tá? Que era um projeto, uma ideia que a gente tinha em outros períodos passados, mas como o tempo da disciplina é um pouco curto, o período, a gente resolveu trazer essa monitoria para junto de DevOps, para dar outros insights para vocês, interessantes para vocês usarem no projeto de vocês, tá? Então, eu tentei trazer aqui um negócio bem prático de como que vocês podem usar o DevSecOps para ajudar no projeto de vocês, na prática, tá? Então, vamos, introdução rápida. O que é o DevSecOps? É a evolução do DevOps que a gente viu. Então, ele incorpora a prática de segurança desde o início do ciclo de desenvolvimento. Então, a gente tem aqui o ciclo do DevOps, que a gente estudou agora há pouco. Então, o DevSecOps ele vai trazer segurança, princípios de segurança, em toda essa esteira produtiva, tá? A definição do DevSecOps ela vem bem mais abrangente. Ele não se limita a essa esteira apenas. O conceito, ele vai desde ele citar requisitos até o deploy. Então, para trazer na prática aqui do DevOps, tem também várias ferramentas que a gente pode integrar nessa esteira que vai auxiliar nessa parte de segurança de forma integrada a tudo que a gente já viu até agora de DevOps, tá? Então é isso que eu vou tentar trazer para vocês aqui. Então, qual que é o objetivo do DevSecOps? É inserir segurança como responsabilidade de todos, não só da equipe de segurança. Então, é comum em empresas maiores a gente ter equipes de segurança especializadas em várias áreas, tá? Por exemplo, uma delas é o AppSec, que vai cuidar ali
no dia a dia do desenvolvedor, ver se o desenvolvedor está usando boas práticas, fazer review de código, aprovar PR e tudo mais. Tem a parte de segurança ofensiva, onde a galera vai tentar atacar a aplicação para descobrir vulnerabilidades. Tem a parte da galera de segurança defensiva também. Então, tem vários profissionais de segurança que, em projetos grandes, eles vão ter ali seus lugares, tá, bem definidos. Mas o DevSecOps, ele vem trazer essa ideia de que segurança é responsabilidade de todos. Então, eu sou um desenvolvedor, eu tenho que saber segurança, eu tenho que saber fazer um código do ponto de vista de segurança bom, tá? Para garantir que essa esteira seja pensada em segurança desde o início, e não só lá no final, geralmente é quando os ataques ocorrem, né? Quando já está em produção. Então, o objetivo é garantir que vulnerabilidades sejam detectadas o quanto antes, tá? E por que isso importa? Não precisa nem falar, né? Vazamento que custa milhões, a gente viu um recente agora no Brasil, tá? E como eu falei, né, segurança não pode ser um checklist no final dessa esteira. A gente tem que tentar colocar segurança em toda a etapa da esteira, tá? E além disso, a gente garante compliance com normas de segurança, né? LGPD e tudo mais, que é importante para a organização que a gente for um dia trabalhar. Então a gente tem aqui um comparativo, mais ou menos, tá? De DevOps com DevSecOps. Então, o foco no DevOps é a agilidade e a entrega contínua, como a gente já viu. Já no DevSecOps, não. Aqui faltou atualizar, né? Agilidade e entrega contínua com segurança. Então, o foco é manter essa agilidade e entrega contínua, mas colocando essa camada de segurança, tá? A segurança, geralmente, no final, no DevOps, vai pensar lá quando já está em deploy, em configuração de cloud e tudo mais. E aqui faltou atualizar também, peço perdão, que a segurança é durante toda a esteira produtiva, tá? Geralmente o responsável no DevOps da segurança é um time isolado, tá? Muitas vezes vai ter lá, de segurança não, do DevOps, é um time isolado. Geralmente, ou uma pessoa isolada também ocorre. Às vezes você tem um time de DevOps que vai fazer a configuração dessa esteira, dessa esteira produtiva como completo, tá? E quando a gente não tem esse time especializado em DevOps na empresa, a gente pode ter ali um desenvolvedor que é um nível maior, tipo um sênior, um pleno, que faz essa configuração desses pipelines de toda a esteira, tá? Já no DevSecOps, não. Todo mundo tem que estar envolvido no projeto para que funcione. Tanto desenvolvedor, PO, todo mundo faz parte do projeto, tem que estar engajado para o DevSecOps. E as ferramentas que são utilizadas no DevOps que a gente viu foi o CI/CD, e no DevSecOps a gente vai ter, além disso, scanners e testes de segurança nessa esteira. E aí, como que a gente pode botar DevSecOps no projeto? Eu digo, Ronaldo, já é difícil botar o CI/CD. Como que eu vou botar mais alguma coisa? Não, no final não é tão difícil não, tá? Então a gente tem algumas abordagens que a gente pode colocar de segurança, tá? Eu peguei aqui as mais comuns e acho que não são tão complicadas de implementar. Então, primeiro a gente tem a análise estática de código, tá? Que a função dela é fazer uma análise do código-fonte antes da execução, para identificar falhas de segurança. Então, existem várias falhas de segurança onde a gente tem padrões no código que possibilitam que essas falhas ocorram, tá? Então, ferramentas de análise estática de código, ele vai tentar identificar essa vulnerabilidade antes dela entrar em produção ou no estágio mais avançado. Então, por que a gente quer usar isso aí, né? A gente quer detectar vulnerabilidade cedo, ainda no desenvolvimento, tá? Antes do PR ser aprovado. A gente já quer identificar essa vulnerabilidade e corrigir o código. E evitar que código inseguro chegue ao deploy, tá? Então, a gente tem algumas ferramentas. Esse SonarQube é um dos mais famosos disparados, tá? Tem suporte para várias linguagens, mas a gente também tem outros. Então, aqui eu trouxe algumas imagens do SonarQube. Quando você configura no projeto, não é complicado. Ele vai abrir um dashboard online, uma URL, tá? Onde vocês vão ter um monitoramento da sua aplicação. Claro, essa aplicação é uma aplicação grande, então vai ter várias coisas aqui. Por exemplo, e não faz só análise de segurança, tá? Também faz análise de outras coisas.
Por exemplo, linhas de código no projeto, que às vezes é usado como métricas de qualidade de código, bugs no projeto. Aí tem a parte de vulnerabilidades, que é essa parte do DevSecOps, muito interessante. E tem também a parte de códigos sujos, né? Códigos em alerta ali, que não está tão bem feitos ali, ele também analisa. Tem código duplicados, que a gente pode fazer modularização do nosso código, tá? Então, essa é uma ferramenta muito bacana de vocês usarem, não é tão difícil de configurar, tá? Para fazer esse DevSecOps e botar na esteira de vocês. Lembrando que, tipo, a ferramenta já vai vir boa parte configurada. Mas aí você me pergunta, Ronaldo, se eu botar isso aí no meu projeto, eu garanto que ele está seguro, nunca vai passar nada, nenhuma vulnerabilidade, ele vai atacar ali, vai me avisar. Não, tá? É só completar aqui, Luiz. Pode completar. Ele não garante isso, não. Geralmente, o ideal é que um profissional de segurança faça essa configuração do SonarQube para personalizar para a sua aplicação, tá? Então, por exemplo, se você está usando PHP, o SonarQube vai ter algumas configurações ali para o PHP, mas é importante que um profissional de segurança analise o código e coloque em regras ali no SonarQube para que quando suba um eventual commit que viola essa regra, ele acusar lá como possível vulnerabilidade, tá? Mas vocês não precisam ter um profissional de segurança para o projeto, não, tá? Só se vocês configurar ele na configuração padrão, já vai ser muito bom para a segurança da aplicação de vocês. Fala aí, Luizão. Um dos motivos de não ter essa garantia é porque é difícil você encontrar. Primeiro, que existem vulnerabilidades que não são conhecidas. Então, se não são conhecidas pelo SonarQube, por exemplo, não tem por que ele achar isso. Segundo, que mesmo as que são conhecidas, às vezes tem muitas peculiaridades na linguagem ou algo do tipo que pode, às vezes, estar refatorado de uma forma que ele não compreenda. E, inclusive, hoje em dia, o fato de ter IA é, inclusive, uma oportunidade muito grande para essas ferramentas melhorarem. Mas imagine que, mesmo assim, ainda é capaz de deixar passar alguma coisa, porque não tem como ser 100% eficaz. Ainda mais, como eu falei, né, nas vulnerabilidades que não são conhecidas. Porque aí seria algo mais de pesquisa e a IA não vai fazer isso durante um pipeline de um CI/CD, né? Isso não faz sentido. Exato. Muitas vulnerabilidades ocorrem, eu digo que a maioria, por erro de desenvolvedor, tá? Eu sou desenvolvedor, né? E antes de estudar segurança, eu fazia muita coisa errada em código, sem saber que estava errado, porque a gente sabe, né? Se está funcionando, tá bacana, mas do ponto de vista de segurança, não, tá? Então, vocês como desenvolvedor, é sempre bom ter essas ferramentas para apoiar vocês, que com certeza ela vai ajudar bastante vocês a evoluírem nesse quesito de segurança. E também outra dica é usar ferramentas tipo, vou mexer com banco de dados, é muito bom usar um ORM, tá? Porque geralmente essas ferramentas mais consolidadas, tipo um ORM consolidado, ele vai seguir prática de segurança, e que se você fosse fazer na mão, a Query e SQL, provavelmente, se você não tiver conhecimento, iria sair vulnerável, tá? Então, é outra dica bacana aí, usar esses frameworks consolidados que vai ajudar também na questão de segurança. Sempre atualizado, tá? A versão é muito importante. Outro print do SonarQube, né? Trazendo bugs, vulnerabilidades e tudo mais. E aí a gente tem análise dinâmica de código, que aí ele simula ataques em uma aplicação em execução, tá? Que geralmente a gente faz em ambiente de staging ou de teste. Então a gente tem ferramentas automatizadas. Essa o ASP.ZAP é uma das mais famosas, tá? Também tem o Burp Suite, que também tem funcionalidades para fazer esses ataques automatizados. Que o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar a aplicação de vocês, nesse caso em staging, tá? Você vai passar o URL lá na ferramenta e ele vai simular um atacante real fazendo vários ataques à sua aplicação. E aí, se ele identificar alguma vulnerabilidade das mais conhecidas, ele vai acusar ali. Então, é outra ferramenta muito massa para vocês colocarem aí nessa esteira, tá? Então, por que usar? Descobre falhas que só aparecem quando a aplicação roda, diferente da análise estática de código, e ajuda a prevenir ataques como SQL Inject e XSS. Isso aqui é mais ou menos a carinha do WASP-ZAP, tá?
fazendo as requisições, claro, isso aqui na interface gráfica, né? Aí você consegue executar via comando. Essa ferramenta aqui eu vou chamar a atenção, que vale a pena vocês darem uma olhada, que é a varredura de dependências, tá? Então, ele basicamente vai analisar bibliotecas e pacotes usados no projeto para identificar vulnerabilidades conhecidas. Basicamente, a gente vai colocar, eu vou falar como a gente está usando o GitHub Actions, vou falar mais do Dependabot aqui do GitHub, tá? É basicamente um bot que você vai colocar lá no seu GitHub e ele vai identificar o seu gerenciamento, o seu gerenciador de pacotes, tá? Pode ser o NPM ou qualquer um, e ele vai ver ali as versões das bibliotecas que vocês estão instaladas no projeto para que o projeto funcione. Então é muito comum a gente estar desenvolvendo ali um projeto e quanto mais ele vai crescendo, mais bibliotecas externas a gente vai instalando nele, até chegar no ponto de ter 30, 40, 100 bibliotecas, e aí ficaria muito maçante a gente na mão ali procurar uma por uma se tem alguma atualização na biblioteca, tá? E é muito importante a gente deixar as bibliotecas atualizadas. Por quê? Basicamente, toda atualização de bibliotecas, principalmente grandes, assim, que são mais alvos de atacantes, a gente vai ter ali correções de segurança, tá? De vulnerabilidades conhecidas, que a partir de uma nova versão, a gente vai ter ali a correção daquela vulnerabilidade. E se a gente não atualiza aquela biblioteca, o que vai acontecer? O atacante vai saber daquela vulnerabilidade, porque existe um banco mundial de vulnerabilidades, posso dizer assim, onde toda vulnerabilidade conhecida vai ser cadastrada lá. Então, qualquer pessoa aqui pode abrir no navegador aí um site e ver vulnerabilidades conhecidas para mais diversas bibliotecas possíveis. Ou seja, eu quero ver o Python 3.11, eu vou achar uma lista de vulnerabilidade lá do Python 3.11 nesse site, tá? A gente chama isso de CVE. Então, se a gente deixa o Python 3.11, ou seja, uma biblioteca desatualizada, qualquer atacante pode chegar numa biblioteca dessa de vulnerabilidades e ver lá como que eu faço para explorar essa vulnerabilidade na sua aplicação. Então, é importantíssimo vocês manterem as versões de todas as bibliotecas que você usa no projeto atualizada. Mas aí seria muito maçante eu ir uma por uma, toda semana ver lá se saiu atualização nova, para atualizar na mão uma por uma. Não sei se vai quebrar o código, não sei como foi essa atualização, se tem novas funcionalidades, se o que eu usava não funciona mais. Então, essa ferramenta serve para isso, tá? A gente vai automatizar isso daí, essa atualização. Então, a carinha dela, do Dependabot, é essa daqui. Você integra ela no seu GitHub, tá? Você chega lá e integra ela. Não é difícil, é facinho. E a partir do momento que uma biblioteca que você está usando está desatualizada, lançou uma nova versão, o Dependabot vai abrir um PR para vocês, tá, no projeto, falando todas as informações. Nesse caso aqui, a gente tem essa biblioteca que foi atualizada do 1.8.2 para o 1.8.8. Ele abriu o PR número 80 no seu projeto. Então, aqui ele botou uma tag de segurança, porque tem elementos ali na atualização que influencia na segurança, tá? Aqui no corpo do e-mail, ele traz as principais mudanças, né, na release dessa biblioteca. Então, tem a release notes, tem os commits que foram feitos. E aqui, ó, vocês estão vendo meu mouse, né? Na compatibilidade, ele mostra até se o seu código vai quebrar se você aceitar esse PR. A possibilidade, né? A probabilidade. Então, nesse caso aqui, eu não estou vendo bem, mas acho que é 88% de compatibilidade. Então, é até legal, é até seguro aqui você fazer o merge dessa branch, tá? Então, ele vai fazer isso, ele vai ficar monitorando em tempo real todas as suas bibliotecas. É muito bacana você colocarem isso no projeto de vocês, tá? Gestão de secret keys, né? Armazenamento de senha, tokens e chave de API de forma segura, evitando exposições no código. Se vocês forem usar aquelas ferramentas que eu falei, né, e várias outras, como a API do ChatGPT, qualquer API, vocês vão ter chaves secretas de APIs que vocês têm que guardar a todo custo, tá? Questão de segurança, não pode deixar essa chave exposta. E aí, como que vocês vão fazer isso, né? O próprio GitHub tem o GitHub Secret, tá? Na configuração de projeto de vocês podem colocar lá. Usar variáveis de ambiente é essencial, tá? Então, essas configurações, por mais que pareçam bestas, é muito importante no ponto de vista de segurança, tá?
O DevSecOps vai passar por tudo isso que a gente está vendo aqui. Tá? É tentar botar segurança em toda etapa do desenvolvimento. Não só o desenvolvimento, né? Do tempo de vida do software. Também temos o monitoramento contínuo, que eu já falei um pouco lá quando eu falei de DevOps. Então, o objetivo aqui é acompanhar a aplicação em produção para detectar anomalias e incidentes rapidamente. No DevOps é muito comum a gente usar isso aqui para ver uso de CPU, se a aplicação está com a disponibilidade boa, se ela caiu e tudo mais. Mas também é muito bacana para a questão de segurança, tá? Usar esses monitoramentos contínuos aqui. Então, na questão de segurança, por que é importante usar? A gente vai ter uma reação rápida a ataques, que a gente vai estar monitorando ali, basicamente em tempo real, e garanta a conformidade contínua também. Então, as principais ferramentas eu listei aqui. Deixo o destaque aqui para o Prometheus mais Grafana. Esses dois aqui têm uma integração muito boa entre eles, tá? Então, se vocês conseguirem configurar os dois no projeto de vocês, vai ser sensacional para esse projeto da disciplina, tá? O Elasticsearch também é bem difundido, então vale a pena dar uma olhada, mas eu focaria no Prometeu mais Grafana, que é bem bacana a integração dos dois aqui, se vocês conseguirem fazer, tá? Não é tão difícil, mas eu acho que é um pouquinho mais complicado que os outros que eu mencionei ali atrás, na questão de segurança. Segurança em containers, muito importante se você está usando o Docker ou se você está usando algum tipo de containerização, tá? O que é que vai acontecer? Ele verifica a imagem do Docker e configurações para detectar risco antes do deploy. Então, quando você sobe uma imagem nova lá, ele vai identificar vulnerabilidades e riscos de segurança para você, tá? Então, por que usar? Containers mal configurados são alvos fáceis. Evita vulnerabilidades em ambientes cloud native, tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo do Triv, tá? Que eu acho que é o mais difundido nesse quesito. E olha que bacana o que ele traz aqui para nós. Ele faz, aqui a gente está tentando subir, está fazendo um Triv aqui na nossa nova imagem, que a gente pensa em subir em deploy, e ele faz toda a detecção, tá? Por vulnerabilidades e problemas de segurança nesse negócio, nessa imagem. E nesse caso aqui, ele conseguiu achar um total de 26 vulnerabilidades nessa imagem de teste. E aqui é aquela questão do CVE que eu falei para vocês, tá? É um banco de dados de vulnerabilidades que segue esse padrão aqui, com ano, com ID único, com severidade e tudo mais. E ele identifica vários problemas de segurança que aquela imagem pode trazer, se for a deploy. Tá? Então, é uma ferramenta muito massa quando você está trabalhando com containerização, tá? Com Docker, alguma coisa do tipo. E não é tão difícil não de configurar, não. É bacana se vocês conseguirem colocar no projeto de vocês, vai ser muito massa aí para a apresentação, tá? Pessoal, a monitoria foi essa. Eu agradeço a presença de vocês. Quero falar que eu já tive aí no lugar de vocês, tá? Fazendo o projeto. Eu sei como é corrido, mas essa parte de CI/CD eu vou botar o DevSecOps também no meio, que tem algumas coisas que vocês conseguem fazer ali bem tranquilamente. Vai dar um up no projeto de vocês, muito massa, tá? Então, se você fez ali uma boa esteira de testes, testes de unidade, testes contínuos, uma boa arquitetura, e colocou um CI/CD bem configurado ali, com várias métricas, várias ferramentas, sem dúvida nenhuma, vocês vão se dar muito bem no projeto, tá? Eu esqueci de deixar meu contato aqui, mas vou deixar lá, quando eu postar esse slide e a gravação dessa aula, eu vou postar tanto meu contato quanto o de Luiz também. Como eu falei para vocês, eu tenho experiência tanto no desenvolvimento como na parte de segurança também. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem em desenvolvimento ou nessa parte de segurança, parte de CI/CD, deploy, pode contar comigo, tá? Vou estar aberto aí, tirar dúvida de vocês, tudo mais. Se alguém tiver alguma dúvida, esse é o momento. Quer falar alguma coisa, Luizão? Para a galera aí? Ah, não, tu já falou tudo que eu ia falar mesmo. Tranquilo. Massa. Tem algum complemento aí, Lucas, que tu gostaria de fazer? Uma observação para a galera? Nada, acho que a aula foi muito massa, velho. Vocês tiraram onda aí. Muito bom conteúdo. Pena que não teve uma monitoria extra aí pra gente falar de DevSec, porque já deu pra ver que vocês manjam. Cabia muito, mas cena dos próximos capítulos aí, bora ver, período que vem. Tranquilo. Pois é, pois é. Então é isso, pessoal. Agradeço, tá, a presença de vocês. Sobre desafio, faltou falar sobre desafio.
A gente está pensando em lançar a parte de CI/CD, tá? Para vocês fazerem, e lançar uma partezinha também de DevSecOps, que eu mostrei para vocês, como pontuação extra. Então, se vocês gostaram, se interessaram para essa parte aí de DevSecOps, é interessante vocês fazerem também, tá? Que aí vai ter uma pontuação extra e vocês vão treinar também para o projeto de vocês. Sobre a postagem, eu acho a gente já vai estar postando, se não hoje, amanhã de manhãzinha. Então, vocês podem aguardar que, no máximo, amanhã de manhã, vocês já vão ter ali o desafio com todos os detalhes, tá? E uma dica também nesses desafios é que sempre que der para fazer, faça, tá? Que é bem interessante para vocês, tanto para aprenderem como também para a composição da nota. Então, sempre que conseguir ali fazer esses desafios, é importante fazer também, entregar no prazo.